Muito obrigada, Josélia, pelo convite. Eu queria agradecer também aos tradutores simultâneos que estão ajudando a gente lá de cima, e ao Luciano Dutra, tradutor do Sion, que me ajudou tanto também na preparação para essa mesa. A gente está aqui com o Sion, que é escritor e letrista islandês. Ele publicou o seu primeiro livro de poesia aos 18 anos, e em seguida fez parte do movimento punk na Islândia, foi parceiro da Björk nos Sugar Cubes, e continuou compondo para ela, inclusive foi indicado ao Oscar pela trilha de Dançando no Escuro. Ele tem só 2 livros traduzidos para o português até agora, A Raposa Sombria, pela Edra, e Pela Boca da Baleia, pelo selo Tusquets, da Planeta. Os 2 estão na livraria. E, bom, vou fazer uma propagandinha aqui da Piauí. A gente traduziu os 3 primeiros capítulos do livro Manastain, que o Luciano traduziu para a gente, para quem quiser ter um pouquinho mais de gostinho do Sion. E aqui no centro, a gente tem o Alberto Mussa, também escritor e compositor, carioca. O Mussa é linguista por formação, traduziu poesia árabe pré-islâmica e compôs sambas de enredo, canções de umbanda, de capoeira. Sua obra tem farta influência de mitologia afro-brasileira e indígena. Ele acaba de publicar o 4º volume de 5 livros do seu projeto mais recente, que é o Compêndio Mítico do Rio de Janeiro. Essa é a Hipótese Humana, que é o livro mais recente do Mussa. É uma série de novelas policiais, cada uma ambientada em um século do Brasil. Esse é o último que foi lançado, na Hipótese Humana, e saiu agora pela Record, também tem aí na livraria. E o Mussa venceu, entre outros prêmios, os prêmios Oceanos e Fundação Biblioteca Nacional. Como a Josélia falou, o Mussa e o Sion têm tanto em comum, além da literatura, que, como essa mesa não foi precedida por um fruto estranho, a gente pensou em surpreender vocês com um número musical deles, mas eles acharam que funcionaria melhor no final, depois que eles já estivessem mais acostumados ao palco. Então, eu sugeri para o Sion, que quebrou 2 recordes de salto triplo na Islândia, que ele saltasse para cima do Mussa, porque é capoeirista, para ver como é que ele ia se sair dessa, mas ele achou que era muito ousado, então a gente vai fazer uma abertura mais convencional. Na performance de abertura, a Josélia falou que comentou o fato de tantas mesas esse ano terem conexão com o Lima, e que nem sempre é o caso na Flip, não precisa ser. Mas, mesmo assim, essa mesa acho que é uma das que tem menos conexão direta com o Lima. Mas, mesmo assim, eu queria abrir com uma frase dele, do livro Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, que é: pouco olho o céu, quase nunca a lua, mas sempre o mar. E é o mesmo Atlântico que separa, o mesmo Atlântico do Lima, que separa, né, o Sion e o Mussa. E, então, eu queria pedir para os 2 lerem um trechinho dos livros mais recentes deles, para vocês terem um pouquinho do gostinho da literatura deles. Quem quer começar? Quer começar você? Do you want to start? I can begin. Okay. Okay. I would like to start by thanking you for Gostaria de inviting me here agradecer to this primeiro pelo convite place, para este lugar which, incrível, to an Icelander que para um islandês is like being é in a como dream. estar no sonho. The colors, As cores, the nature, a natureza, we only see it in our só dreams in vemos Iceland. nos sonhos na There are Islândia. no trees in Iceland. Não há árvores na Islândia. So Então, when I came here, quando I cheguei really no Brasil, actually eu exist. quase havia acessado os sonhos. E Was eu quero involved in bringing me agradecer here a to todos see que me this trouxeram dream aqui para place. ver esse lugar dos sonhos. My publisher and, Minha the editora festival and e a Flip, todo I will mundo. read, Eu vou ler text um from, trecho the book do from the livro Mouth of the Whale. Da Boca da Baleia. And it takes place in the book when the main Ocorre no character, livro quando o Jonas principal Dølund, personagem, Jonas has been Dølund, too long alone passou muito tempo in sozinho no exile on a exílio, small island. numa pequena ilha. When you are from an Quando island, você vem de uma ilha, the most então horrible thing a coisa people mais can do to horrível you que podem fazer com você to send é you te to a mandar smaller para island. uma ilha menor. And this is what É, has happened É to o que aconteceu Jonas. com Jonas. And here he has Aqui a vision. ele tem uma visão. Ele vai ler em islandês, aí quem quiser pode ouvir na tradução simultânea, para a gente ouvir também ele em islandês. Ægibirta. Þegar dagurinn svo bláhvítur
að hvelfingin ekki lengur umgjörð brennandi sólina, heldur sólin eldiviður þess funandi silfurtjalds sem rís úti við sjónarrönd og dregið alla hina sýnilegu veröld. En fjallarhringurinn í norðri, vestri og suðri tifar eins og tíbrá, stundum skuggi og stundum ljós, en aldrei fastur fyrir auga. Og hafið dúandi flauelstúkur sem liggur Freire cintilam em meus fios entrelaçados como botão amarelo dourado sobre a almofada bem fornida de penas, esperando ser abafado pela cabeça de uma criança celestial. E toda essa visão inteiramente trespassada pelos brilhantes fios claros de seda enfiados com habilidade entre a terra e o mar e o céu e o sol resplandecente, com uma poderosa agulha que costura os 4 elementos. No entanto, o traçado daquela costura ardente pouco diz ao olho humano, porque, apesar de uma linha surgir da outra, como os veios que dão origem a outros veios, nas folhas de pétala, no dorso das mãos ou nas pedras preciosas, esse magnífico jogo de luzes tão diminuto em contraste com sua infinidade que, para visualizar a imagem completa, o espectador precisa dar tantos passos para trás que teria de chegar ao outro mundo, ao lado do trono daquele que, no princípio, abriu a boca e pronunciou a palavra luz. E a luz se fez ofuscante. Jonas, o erudito, está sentado numa pedra na praia, fitando aquele mundo que, em silêncio, se fundiu em um único ponto de luz. Não tirara os olhos dele desde que se sentara ali e a visão tinha começado a se formar. Agora, suas pupilas estavam do tamanho de grãos de areia. A proteção lacrimosa das pálpebras havia secado. Ele precisava piscar urgentemente, mas não pôde, pois a visão talvez sumisse diante dele antes que fixasse seus mínimos detalhes na memória, o que era essencial fazer para decifrá-la. Mas é inevitável. Ou ele faz as pálpebras deslizarem sobre seus olhos, ou fica cego. Ele pisca. Em vez de se desfazer, a visão ainda por cima se expande, na extremidade a noroeste, em uma enseada angular em que a terra encontra o mar, numa miragem tremeluzente, um ínfimo ponto negro se agita e lentamente começa a se mover baía dentro. Sem perder a mancha navegante de vista, Jonas se acomoda sobre a rocha e respira fundo. A espera pode ser longa. Ele abre bem os olhos e mantém assim, regalados, até que uma cãibra infernal ataca todos os músculos de sua cabeça, desde os cantos da boca até o couro cabeludo, o rosto desfigurando-se numa careta grotesca de agonia. Já naquele momento, o ponto havia assumido o tamanho da unha do mindinho de um recém-nascido. E só então o espectador se atreve a fechar as pálpebras novamente por um instante. Quando Jonas volta a observar o ponto, este havia mudado de forma. Já não era uma mancha, mas um losango. Sim, um losango preto que desliza sobre o oceano, plácido e sedoso. Aquilo era a proa de um barco que velejava em direção à ilha. Muito obrigado. Quero dizer uma coisa, porque você disse que o Oceano Atlântico divide, separa Alberto e eu, mas se você é de uma ilha, você sabe que o oceano é algo que liga as pessoas. Então, somos conectados pelo Oceano Atlântico. Alberto, você pode ler um trechinho, então, de A Hipótese Humana? Lerei. Primeiro, quero agradecer o convite.
É uma alegria estar aqui novamente em Paraty, da Flip da Josélia, que está fazendo um sucesso tremendo. E, bom, vamos lá. Eu vou ler o início do livro. A hipótese humana. Quem se dispõe a abrir um romance policial deseja e espera que aconteça um crime. Vou assim diretamente ao ponto, a cena que se dá momentos antes do episódio capital. São duas personagens que se movem, um homem e uma mulher. Para quem leu meus outros livros, ou lembra que a ação se passa no Rio de Janeiro, é fácil deduzir que não serão casados. Ela, além de moça, é linda, como são em geral minhas mulheres. O homem, tipo mais vulgar, tem aproximadamente a mesma idade. Disse que não são casados. Deveria ter dito não serem cônjuges, porque a mulher, como se intui, tem um marido. Mas essa circunstância não a impede de começar a se despir. Veste uma camisola de linho branco, bordada e entremeada de telas de renda, e uma espécie de ceroula, um provocante caleçon com babados que vai até os joelhos, fechado apenas num dos lados com botões de madrepérola na cor vermelha. O leitor que estranha o nome ou a descrição da peça, sensação entre as damas da Rua do Ouvidor, ainda ignora que estamos em 1854, na noite de uma sexta-feira, 13 de janeiro. Seguem-se mais algumas coisinhas aqui. Eu vou pular um pouco a cena, vou avançar. A moça, enquanto se livra daquelas insinuantes roupas íntimas, age como uma dançarina de cabaré. Passeia, roda, requebra, negaceia, até ficar completamente nua. É desnecessário descrever minúcias. Importa apenas conhecer a sucessão dos acontecimentos fundamentais. Num impulso súbito, o homem se lança sobre ela. Não chega a se livrar das roupas. Com violência, põe a mulher de bruços na cama, dobrada sobre os próprios joelhos, e entra nela com ímpeto, talvez mesmo com fúria. A mulher, contudo, prefere ter o comando. E corcoviando, dando uma espécie de coice, expulsa o homem, para em seguida empurrá-lo de costas no sofá. Trepada nele, seus movimentos são frenéticos, quase que desesperados. Quem já praticou nessas posições e com tal intensidade, sabe ser impossível manter certo controle, que podem escapar gemidos, até mesmo gritos, que muitas vezes são ditas frases obscenas, num tom mais alto, desafiador, porque essa forma de sexo não fica muito aquém da luta, de uma disputa física. É presumível também, pelos mesmos motivos, que houvessem perdido o controle sobre eventos que se passassem fora, além das paredes. Não teriam percebido o estrépito dos cascos dos cavalos, o ranger de cancelas, o ruído trivial de pessoas acordadas, ou que acabassem de acordar, perigosamente próximas daquele quarto. Então, tudo acontece. De repente, vozes altas, masculinas, vindas da cocheira, fazem um escândalo que invade o quarto. É quando se dão conta de que há grande agitação na chácara e de que podem ser surpreendidos. Num primeiro instante, a moça fica paralisada de terror. Todavia, já quase desmaiada, tentando dominar a respiração resfolegante, faz com o corpo um movimento lateral, removendo o obstáculo para que o homem fuja. Ele, por sorte, está vestido e tem tempo de apanhar o chapéu antes de saltar a janela por onde havia entrado. Esse, então, é o início de A Hipótese Humana. Obrigado. Eu queria lembrar que o público pode fazer perguntas também, vou começar perguntando, mas quem tiver alguma pergunta tem um papelzinho na cadeira, pode passar para o pessoal da equipe. E também quem está vendo pelo telão também pode fazer pergunta. Também tem o pessoal da equipe para recolher as perguntas lá, então eles trazem para a gente aqui, tá? Vamos começar pela primeira pergunta. No próprio resuminho do nosso programa, falava de vocês dois fazerem referência a Borges, né? terem inspiração borgiana. Já foi comparado a Borges outras vezes, em outras reportagens. Eu queria saber primeiro um pouco da relação de vocês com Borges, como leitores, e como vocês se sentem com essa comparação, se vocês percebem essa semelhança. Tudo bem. Bom, eu conheci o Borges
através do Bioy Casares, quando eu li um romance, A Invenção de Morel. Né? Então, nessa época eu estava começando, tentando escrever os meus primeiros contos, né? Não tinha publicado nada, era um autor completamente, nem era autor ainda, né? E foi justamente o peso que havia, né? De figuras como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, né? Autores que trabalhavam a linguagem num nível que não correspondia à minha habilidade de pretenso autor. Foi a leitura justamente da Invenção de Morel que me libertou um pouco dessa necessidade, né? Eu vi ali um escritor que era um fabulador, né? Que era o que eu queria fazer, contar histórias, né? E contava na sua linguagem, digamos assim, no espanhol que ele dominava, o espanhol que ele aprendeu. Então, isso foi uma experiência de libertação. E cheguei ao Borges e essa, como os dois sempre foram muito próximos também, sempre trabalharam com processos muito similares, isso é que, de certa forma, me incentivou a escrever. A partir daí, eu passei a ser um leitor, né, do Borges e tudo, e sempre sempre admirei demais. Mas eu acho que o meu processo de criação, ele tem um mentor, digamos assim, mais consciente, digamos assim, que é o Lévi-Strauss, né? É o Lévi-Strauss das mitológicas, a coleção dos 4 livros, né? Chamada conjuntamente de As Mitológicas, em que ele trata das mitologias americanas e mostra, na verdade, que existe uma gramática entre esses mitos, né? A teoria é bastante complexa, então não vale nem a pena a gente se debruçar nela. Mas o que é simples é dizer o seguinte: um mito contado por uma determinada etnia, ele é uma outra versão dessa história, ou uma outra história diferente, mas que absorve uma série de elementos, que usa elementos dessa outra versão do outro povo, elas representam justamente isso, né? Sistemas em que você, a partir de uma determinada narrativa, consegue construir uma outra narrativa coerente, né? Com seus propósitos, com seu efeito estético distinto, mas a partir de transformações que você faz na história anterior. Esse processo é que eu acho que, de certa maneira, está mais consciente, está mais presente na minha, digamos assim, na minha preocupação, na minha estruturação das narrativas. Well, Bem, todos os autores islandeses têm relação com Borges, e simplesmente porque ele mostrou interesse em nós, islandeses. Ele visitou Islândia 3 vezes, e é claro que, como muitos de vocês sabem, ele prestou homenagem à literatura germânica que foi preservada na Islândia e escrita no século XIII. Ele também era admirador das sagas islandesas, e vocês verão isso na poesia de Borges, como também nos contos dele. Então, quando tinha 15 anos, adolescente, poeta aspirante, ainda faltavam poucos meses até publicar meu primeiro livro, que publiquei no verão, quando fiz 16 anos. Houve uma discussão sobre Borges nos jornais islandeses devido a uma das visitas dele. Então, reparei esse homem velho, cego, que estava visitando Islândia, sendo elogiado em alguns dos jornais, mas não todos eles. Quando eu cresci um pouco mais e comecei a ler, por aí eu li os contos dele e li na tradução islandesa de Bergson. Hoje é o grande tradutor antigo e escritor, e canal, inclusive, de espanhol e literatura latino-americana para a Islândia. Eu me dei conta que grande parte do que esse autor tão sofisticado na literatura que estava escrevendo falava diretamente, simplesmente devido aos elementos fantásticos dos contos, ou seja, formato de contos, se quiser, que eu reconheci
da literatura chamada baixa. Eu cresci com poesia islandesa e romances de detetive do mundo inteiro para garotos, e reconheci em Borges, desde o início, o amor dele pelos formatos das histórias, dos contos que continuam sendo utilizados repetidamente, apesar do gosto ou tempo. Então ele foi importante para mim. Mas esse recontar de histórias e de formatos narrativos é algo que nós conhecemos da literatura oral, da tradição da Islândia, que é uma literatura que existe num espaço definido e fechado, que é sempre o caso de uma ilha. Quando alguém diz que quando há poucos de nós, há muito mais histórias para contar. Quanto menos gente, mais história. E a única maneira de continuar a contar histórias sobre um grupo pequeno de pessoas é ser criativo, usar a imaginação, usando as histórias do passado. É muito impressionante como essas narrativas sobrevivem. E não sabemos, na verdade, a idade dessas histórias. A história do Alberto começa com um amante fugindo. O amante fugindo de um quarto é provavelmente uma das narrativas mais antigas dos seres humanos. Às vezes o amante escapa, mas em geral o amante escapa para dentro de um armário ou dentro de um barril cheio de xixi e a história continua a partir daí. Eu acho que Borges também foi importante ao nos dar coragem de acreditar no valor eterno de todas as histórias e todas as narrativas, apesar de que pareciam narrativas simples e até piadas, ou a história de um crime, ou fosse o que fosse, você sempre pode recontar essas narrativas com um propósito diferente. Vocês dois falaram sobre essa questão das histórias, de como elas influenciam, e a gente sente uma tendência autobiográfica na literatura contemporânea. Aqui na literatura brasileira, para citar alguns nomes, tem Michel Laub, o Ricardo Lísias, trabalham com autoficção. E para citar um exemplo tanto escandinavo quanto do universo da Flip, no ano passado a gente teve o Nausgard aqui, que também muito autorreferente. E eu queria saber se vocês se sentem na contracorrente nesse momento e como vocês enxergam a obra de vocês dentro da geração de vocês. Eu começo? Olha, eu assim, eu acho que talvez, né, já me disseram isso tantas vezes que eu estou quase me convencendo disso, de que o tipo de romance que eu escrevo seja um romance diferente, né, divergente, ou que segue um caminho contrário, digamos assim, a uma tendência contemporânea. É verdade, de certa forma, que a gente observa na narrativa brasileira contemporânea uma atrofia do enredo, digamos assim, das tramas, né, romanescas. E existem muitos livros em que você não percebe com clareza, por exemplo, o espaço, a referência espacial, né, que é uma coisa que eu faço questão de trabalhar, de enfatizar, né? Até porque, no caso agora dessa série, eu estou escrevendo sobre uma cidade, então eu preciso que essa cidade apareça, né? Apareça fisicamente, que a imagem da cidade venha à tona no momento da leitura. Mas a narrativa, essa narrativa com enredo, particularmente a narrativa da história extraordinária, que é o que eu acho que busco, né? Contar uma história em que haja algo de excepcional, uma excepcionalidade
na sua configuração, ela é exatamente o mais antigo exemplo de literatura de ficção que nós temos no mundo, né? O Livro dos Magos, de que restou pouquíssimos fragmentos, existem 3 contos, que é um livro egípcio, que, se não me falha a memória, deve ter sido escrito em torno de 2.500 a.C., então tem 4.500 anos, mais ou menos, de redação. Ele era uma história parecida com o esquema das Mil e Uma Noites, em que o faraó, lá entediado por algum motivo, recebia lá, não sei se os filhos e tal, pessoas que contavam histórias de magia, contavam histórias de magos, né? Por isso o nome Livro dos Magos. Então, assim, essa narrativa que privilegia o enredo, né? Porque acredita e que sabe extrair desse enredo um efeito estético e também uma capacidade de reflexão sobre alguma coisa, o que esse enredo é capaz de provocar algum tipo de incômodo, de reflexão mesmo, né? Nesse sentido, é a tradição mais antiga que a humanidade dispõe de ficção, pelo menos escrita, né? E sem falar isso na mitologia oral, né? Em que você tem processos muito similares. Então, eu não sei exatamente se o fato de eu hoje estar contando histórias, né, privilegiando o enredo, etc., eu estou sendo tão transgressor assim. Talvez eu esteja sendo, né, um recuperador, sei lá, um grande saudosista que está buscando lá nas origens da própria literatura de ficção escrita, né, a sua forma de expressão. Não sei, é muito difícil avaliar, se autoavaliar dentro de um contexto assim. Well, I think eu acho que that you can be quite é autobiographical possível without ser ever bastante mentioning autobiográfico yourself in sem the text. falar de nós mesmos no texto. I think that with my books, I am No revealing caso dos meus quite livros, much eu about revelo myself simply muito a meu respeito by what subject matter I choose, pelo tema que eu escolho, what interests become apparent over pelos like a interesses que number of tornam-se novels, aparentes the way I nos meus use language, romances, my love da maneira como eu of uso having a a dialogue linguagem, o fato de que eu adoro with ter old Icelandic texts. diálogos, I mean, I think I'm do fato de que eu revealing dialogo com quite os much antigos about myself textos in my texts. islandeses. Eu acho que eu revelo muito de And mim nos I meus think livros. many of the so-called E autobiographical muitos books dos livros autobiográficos, dos romances are, of course, I mean, autobiográficos, they are of course giving a picture of what happened in estão, that é claro, person's dando life. uma ideia do que aconteceu na vida in daquela many pessoa, cases da they pessoa do que not escreveu, do mas what muitas vezes people eles, na like verdade, não I and Alberto do, fazem o which que is as to pessoas give como a Alberto picture faz, que of é dar our uma ideia do subconsciousness, nosso subconsciente. you know. So I have never had the need, I've Então, never eu, had the na need verdade, nunca senti a to tell my own necessidade de story. contar minha própria You know, história. I've never found it Nunca found it interesting Achei enough, interessante you know. bastante. And I think one of the things we are doing when we are writing Eu books acho que is uma that das we are coisas que a gente exploring. faz quando escreve We are livros é exploring. explorar. We are exploring Nós what the human exploramos being is made of, do we que é can do it feito o ser humano. through historical, through Isso pode ser feito placing characters in através historical de times. colocar We can nossos personagens trace, em tempos históricos trace anteriores, tendencies podemos falar de contemporary life, tendências na vida contemporânea e podemos ligar essas tendências na vida contemporânea a mundos anteriores, ao passado. So, I think, you know, I really think that by not Eu saying acho anything about que, myself in não my books, falando I'm de mim mesmo nos meus livros, exposing eu myself estou, na verdade, me to a much expondo deeper a psychoanalysis uma psicanálise than bem mais those who profunda simply tell the do que story. aqueles que simplesmente contam a And sua of própria course, história. it is a known E, fact é claro, that the mask é conhecido o fato de que tells you a more máscara about fala person mais sobre uma than its pessoa face. do que o rosto The da choice pessoa of que está mask por trás da máscara. is really Então, what a reveals máscara é, na what verdade, is inside that o que person. revela So o que está dentro da pessoa. I'm an author of E eu masks. sou um autor de máscaras. Yeah.
E traçando de novo esse paralelo com a autoficção, anteontem na mesa do Julian Fuchs, ele disse que usa a fotografia na resistência justamente como uma forma de confundir o leitor sobre o que é real e o que não é. E, por outro lado, quando eu leio vocês, eu não consigo resistir muito à tentação de procurar no Google para confirmar algumas referências do Musa, principalmente no Compêndio Mítico, para ver se aqueles personagens existiram mesmo, não é possível. E do Sion também, na Raposa Sombria, eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre a questão da síndrome de Down na Islândia. E muitas vezes esses fatos se confirmam, o que só assim, revela quanto que o trabalho de vocês envolve pesquisa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a pesquisa que antecede, que acompanha o processo de escrita de vocês, e como vocês usam esse material pesquisado no texto para entremear a ficção e realidade. Eu não gosto, assim, quer dizer, até aceito, evidentemente, a palavra, mas eu não, assim, não concordo muito com a expressão pesquisa, porque o que eu faço, na verdade, é uma imersão. Se eu quero situar uma história, e eu não consigo também, né? É uma questão psicológica, não sei, alguma limitação que eu tenho. Até tentei recentemente começar um romance um pouco mais contemporâneo, passado nos anos 70, e esse romance não evoluiu. Então eu preciso de uma distância histórica. As histórias parece que fluem melhor, afloram melhor na minha imaginação, quando eu estou deslocado no tempo, né? É uma característica, não sei explicar. Agora, então o que eu faço? Eu procuro ler textos relativos àquele período, romances escritos naquela época, que são contemporâneos daquele momento, ou cartas de viajantes, no caso, por exemplo, da descrição da cidade do Rio de Janeiro em épocas mais remotas, né? Remotas para nós aqui, 5 séculos, né? Então, assim, é uma imersão para que a paisagem, o cenário que eu vou reproduzir, entre primeiro na minha cabeça. Porque só quando eu formo uma imagem minha da cidade, da cena, como se fosse mesmo uma cena de teatro, é que eu vou conseguir, então, com mais liberdade, com mais naturalidade, colocar as personagens para se mover dentro desse palco, né? Então, não é exatamente uma pesquisa, porque o objetivo não é chegar a conclusões, não é tirar, por exemplo, lições ou teorias a respeito daquela época ou de personagens. E uma outra característica apesar de eu situar no passado, eu não gosto de tratar, e não gosto também não é por ser contra, é porque eu não me sinto à vontade de tratar de personagens que existiram. Então, você pode ter certeza que todos os personagens dos meus romances são personagens fictícios. Posso até fazer uma referência, no caso, a uma personalidade para situar a época, mas nunca ele será colocada como personagem do romance. E eu acho isso, é uma leitura de ambientação, né, para você dar ao leitor um prazer adicional de ler, né? E eu acho também, por exemplo, eu acabei de ganhar esse livro, o romance do Sion, né, que vou ler imediatamente, mas li a Raposa Sombria, né, que é um romance que já havia sido publicado aqui no Brasil. E por exemplo, eu li o livro querendo lê-lo como ficção, independentemente, não sei se ele utilizou uma personagem histórica real, mas é porque o pacto da ficção é esse. Quer dizer, por mais que a autoficção, inclusive, ela só teria sentido por isso, porque alguém que vai escrever, o leitor tem que comprar aquele objeto sabendo que aquilo é falso, que aquilo é ficção. Mesmo que a história contada ali tenha acontecido em todos os detalhes, né? Eu me lembro de um caso que aconteceu com um romance meu chamado Movimento Pendular, que tem estruturas matemáticas, uma brincadeira com matemática, é a história de um pesquisador que estuda triângulos amorosos. Então ele faz uma teoria geométrica sobre triângulos amorosos, sobre casos de adultério. E uma vez eu encontrei esse livro na estante de antropologia de uma livraria do Rio de Janeiro. Alguém colocou o romance dentro de uma estante de antropologia, porque deve ter visto as figuras dos triângulos e colocou lá. Certamente, se alguém comprar esse livro ali, naquela posição, levar para casa, não se atentar que na ficha catalográfica
vai estar escrito que é ficção brasileira, ele vai ter uma outra leitura, porque ele vai achar que realmente é uma teoria séria, né, de um pesquisador real que fez uma teoria sobre o adultério. Então, assim, esse pacto é importante. Então, o que é bacana é você entrar dentro do livro querendo ser enganado. É isso aqui, você acredita numa história, mas você entra nela querendo ser enganado, né? Eu acho que é por aí que a coisa vai funcionar, em termos de ficção. Obrigado. Yes, it's quite an accomplishment to be placed in the anthropology section. Conseguir ir parar na seção de antropologia, na estante de antropologia, e você passa de lá para a seção de religião e você vira um profeta, acaba como profeta. É uma boa viagem a se fazer. Quando chega ao que você está chamando de pesquisa, eu devo confessar que eu fiquei viciado em pesquisa, ou, na verdade, na fase exploratória dos meus romances. Tem que ter alguma coisa lá, já, que me empolga, sobre o tópico do livro, a época em que o livro se passa. E quando isso acontece, eu começo a coletar tudo que eu posso sobre aquele tópico, aquela época. E eu aprendi a confiar no meu nariz, confiar no meu faro. Sempre que eu me interesso por alguma coisa, eu começo a coletar material e mais material. E eu não tenho ideia do que eu vou fazer com aquilo, mas eu vou juntando coisa. Eu sou como um daqueles corvos que vai pegando tudo e vai colocando coisas para o seu ninho e vai trazendo tudo para o ninho, seja lá o que for. E isso tem uma função limitada com relação à sobrevivência, mas está lá. É isso que funciona. O meu livro, Pela Boca da Baleia, o motivo pelo qual eu comecei a escrever esse livro é que eu li uma frase sobre um homem chamado Jon Guðmundsson, que viveu no início do século XVII. Eu li essa frase num livro novo sobre a história da Islândia. E eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa antes. E era uma frasezinha curta, um parágrafo que dizia que ele tinha sido um naturalista, um poeta, que ele coletava ossos e madeira, que ele era um médico, que ele praticava medicina, além de trabalhar com Paracelsus. Trabalhar com Paracelsus, grande médico e alquimista suíço. Eu passei de Paracelsus para surrealismo. Eu estava interessado no Paracelsus, que é da ideia da filosofia natural, a relação entre o homem e a natureza, e o fato de que, por exemplo, as pedras e a matéria inanimada é matéria viva, de que as pedras simplesmente se movem muito mais lentamente do que as outras matérias. E eu achei interessante isso, que teve um homem islandês trabalhando nessa tradição no princípio do século XIX na Islândia. Então eu peguei essa informação e arquivei lá na minha cabeça. E sempre que eu encontrava alguma coisa que tinha relação com esse personagem, com esse homem, e com a história da medicina, ou com alquimia na Islândia, eu juntava, eu ia coletando isso. E, de repente, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a receber informação muito interessante, como, por exemplo, o fato de que esse homem, Guðmundsson, que eu transformei em Jonas Palmus no meu livro, ele era um especialista em baleias na época dele. E ele é provavelmente um dos primeiros cientistas naturalistas, autodidata, que desenhou imagens realistas das baleias. As baleias eram sempre desenhadas como monstros do mar, com orelhas enormes e com escamas de dragão, eram desenhadas dessa maneira. Metade
seres naturais, metade seres sobrenaturais. E um desses desenhos que eu via é de um narval. O narval é aquela baleia que tem aquele chifre bem comprido, que parece o chifre de unicórnio. E eu descobri esse desenho. Eu vi que ele estava em contato com um cientista dinamarquês, um cientista pré-iluminista, que fora curador de um dos maiores gabinetes de curiosidade do mundo. Ele estava em contato, então, com esse homem logo antes de escrever um ensaio em que ele prova que o unicórnio não existe, esse homem. E eu pensei, mas que fascinante isso. Era um momento na ciência em que alguém escrevia um ensaio inteiro para provar que o unicórnio não existe. Eu comecei, então, a examinar essa parte da história. E o que eu descobri foi o prazer de trabalhar com material de um mundo que não era tão distante de nós no tempo, no entanto, era um mundo completamente diferente, com uma lógica diferente, um mundo em que o unicórnio existia, e eu podia entrar nesse mundo no momento em que o unicórnio, logo antes do unicórnio deixar de existir. E eu encontrei cartas do Ole Worm para o maior homem da ciência na Europa e o contrário, e vice-versa. E eu vi que eles estavam escrevendo. E ele dizia, você tem certeza que esse chifre é de uma baleia e não de um unicórnio? Tem certeza absoluta que o unicórnio não existe? Estavam chocados, tão chocados como se fosse um programa natural na televisão de Attenborough, e ele estivesse no palco, na floresta, e diria, e a floresta por trás de mim existe um unicórnio. Nós ficaríamos chocados. O mesmo choque. Então, descobri que para entrar nesse mundo e para escrever do ponto de vista de alguém que vivia por inteiro, com todo o coração e acreditava nesse mundo, era uma oportunidade maravilhosa. E Jon Gunnarsson, o sábio, deixara não apenas uma coletânea de desenhos de baleias e o primeiro tratado de história natural da Islândia, a história de vida dele num poema e um pequeno livro sobre runas e o uso de runas. Havia escrito um testemunho sobre o massacre dos baleeiros que chegaram em 1615 e, de repente, entrei no diálogo com a mente de alguém que viveu naquela época. Eu pensei, o que eu vou fazer agora é, eu vou colocar lugar no crânio do Jon Gunnarsson, o sábio. Eu vou olhar pelos olhos dele e caminhar no tempo dele. A pesquisa é explorar um tema assim. Por cima disso tudo, era a alegria de trabalhar com uma língua de 300 anos, esse idioma antigo com tantas novas possibilidades. A minha relação com aquele idioma tornou-se muito forte, porque eu me dei conta que a melhor ferramenta para entender aquele mundo era de me lembrar da poesia que eu escrevia no meu tempo surrealista. Essa pesquisa que a gente está falando não é só de fontes históricas, né? Mas vocês dois têm muito apego com a mitologia, os dois são estudiosos, a mitologia afro-brasileira, indígena, muito presente na obra do Musa, na obra do Sion também, mitologia nórdica, mitologia celta. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre de onde veio esse contato com a mitologia, como isso surgiu na vida de vocês e um pouco do uso na obra, se vocês pudessem comentar. Eu acho que o interesse meu em mitologia assim, é bem antigo, desde criança, né? Porque no quarto que eu dormia, que tinha uma estante com livros do meu pai, né? Uma parte pequenininha era dos meus próprios livros e a maior parte era dos livros dele.
E havia lá uma coleção lá de civilizações antigas, né, a Índia, o Egito, a China, e que contava, ele tinha uma parte específica que falava, de religião, mitologia. Então me lembro de me interessar por esses livros e, ao mesmo tempo, para comparar aquela mitologia com a mitologia dos orixás, que era uma que eu vivenciava pessoalmente, né? Naquela época ainda na Umbanda, né? Não ainda no Candomblé, que não tinha ainda conhecimento do Candomblé, mas na Umbanda, em que esses orixás também aparecem, né? E há uma série de mitos, né, ligados a eles. Então eu acho que isso é muito antigo. E a mitologia, para mim, assim, na verdade, ela é a literatura quase que propriamente dita, no sentido, porque todos os grandes temas que a literatura, né, stricto sensu, se a gente for usar a partir da língua escrita, todos os grandes temas da humanidade, a mitologia já tem tratado deles há milênios, né? Então a criação, é o amor, a morte, a vingança, a violência, a sexualidade, a moral, né? A mitologia lida com esses conflitos básicos da humanidade, que é a matéria-prima da literatura, né? É a natureza humana. E eu penso assim sempre com a grandeza do corpus mitológico, falando do corpus mitológico da humanidade como um todo. Se você imaginar, quando o homem, né, essa espécie, né, o Homo sapiens, esse primata que nós somos, né, começou a se espalhar e a colonizar o planeta inteiro, né, saiu de um determinado lugar na África e foi se espalhando por todos os demais continentes, até as ilhas, né, ele foi carregando... bom, isso, segundo os arqueólogos nos ensinam, isso aconteceu, alguns colocam 40 mil anos, outros 60 mil anos, mas de qualquer forma, e a idade desse homem é de 200 mil, ou 250. Então, se nós temos aí até esse espalhar do homem, né, houve aí uma maturação e um acúmulo, né, enquanto ainda éramos poucos, estávamos concentrados relativamente num território pequeno, houve uma fabulação enorme e essas coisas foram transportadas. Então, um grande exemplo disso, há vários exemplos, mas o maior exemplo que me parece que existe é o mito do roubo do fogo, né? Enquanto, né, uma série de bens culturais são doações de heróis, né, de deuses, de tricksters, né? De figuras mitológicas dessa natureza, o fogo ele é praticamente sempre roubado. Você tem mito do roubo do fogo na Europa, na África, em vários pontos da Ásia, em quase toda, na Oceania, nas Américas inteiras, em todos os lugares que você percorre, em todos os grupos linguísticos que você possa imaginar, você sempre encontra histórias, e são predominantes, em que o fogo é roubado. Por quê? Por que esse tema é tão recorrente assim? Eu tenho uma teoria, mas não vale nem a pena... eu tenho várias teorias. É um passatempo fantástico ficar imaginando teorias sobre por que o mito do fogo é tão recorrente. Mas o que chama atenção, em primeiro lugar, antes de a gente precisar explicar por quê, é mostrar o seguinte: isso só pode acontecer porque essa história é muito antiga. Ela vai se modificando, ela vai mudando, as personagens vão mudando. Existe, por exemplo, uma grande incidência de pássaros, que são os donos primitivos do fogo, antes que um antepassado humano roube, né? Então, por que motivo seria um pássaro? Talvez porque o primeiro fogo tenha vindo do céu, nas tempestades, incendiando, né, os trovões, não sei, né? São teses que a gente pode ficar horas discutindo. Mas o fato é que essa história, com certeza, não é uma criação independente de cada etnia, de cada povo, de cada tradição. Ela só pode ser uma memória antiquíssima. E nós estamos falando uma expectativa de tempo, num espectro de 200 a 250 mil anos. E ela permanece porque ela tem uma força, né, terrível, e para mim é essa que é a explicação, é porque essa história explica a origem da humanidade, ela define exatamente o que é o homem em face aos outros seres vivos. Então, isso é uma teoria até relativamente simples da gente acreditar, né? Pode ser que haja aí uma série de outras questões importantíssimas, que só grandes estudos aí que não é a minha pretensão. Mas o que chama atenção é isso, é uma história muito antiga. E ela permaneceu até
tempos recentíssimos, né? Ela existe hoje, ela é contada hoje no Brasil por diversos povos brasileiros, né? Contam a história do roubo do fogo. No caso do Brasil, numa grande parte deles, o fogo é roubado dos urubus, né? E que por isso os urubus hoje comem carne podre e nós comemos carne cozida, né? E há outros grupos outros povos, os Geis, por exemplo, que dizem que o fogo foi roubado da onça. Por isso a onça come carne crua e nós comemos carne assada. Então, os personagens podem mudar, mas a essência do que está sendo contado na história do roubo do fogo é o mesmo. Então, isso é fenomenal. O maior corpus literário é a mitologia universal. E é interessante também porque ela é a prova de que nós somos um povo só, né? Que as línguas é que nos dividiram, né? As línguas é que nos dividiram. O fenômeno histórico de transformar, que as línguas têm de transformação ao longo dos séculos, é que foi nos separando. Mas a mitologia mostra a nossa origem comum. Então eu acho isso a coisa mais espetacular. Eu não consigo assim ter uma fonte melhor de inspiração, de provocação, de tentar trazer para um texto, um romance contemporâneo, um problema humano, uma questão humana, algo que nos ajude a pensar a natureza humana, uma condição humana, que não seja a mitologia, porque é riquíssimo, é uma coisa que não tem fim, parece infinito, né? É um fascínio. Yes. Sim, você disse basicamente tudo que tem para dizer sobre mitologia, não ficou mais nada. E as variações, claro que são fascinantes. Na mitologia nórdica, não é o roubo do fogo, é o roubo de duas coisas que importam para os nórdicos, os povos nórdicos. É o roubo de Odin, da carne, da poesia, de Agentas, e o roubo de Loki, da rede de pescar dos deuses. Ele entrega ao homem a rede de pescar. No norte, nos nórdicos, a rede de pescar e a bebida da poesia são mais importantes do que o fogo. Mas eu concordo que os mitos são como o alfabeto comum, são o alfabeto humano comum. E não importa onde você visita no planeta, você sempre encontra e conhece outras culturas e você começa a ter uma conversa através da mitologia. Isso é algo que quebra as barreiras entre a literatura escrita e oral muito facilmente, porque em tantos lugares os mitos só sobrevivem enquanto tradição, literatura oral. Mas quando se trata de mitos, e por que trabalhamos com mitos e por que utilizamos mitos, eu respondi à pergunta dizendo que não sou eu que uso os mitos, são os mitos que me usam para se recontarem, porque parece haver um impulso forte no ser humano para continuar contando aquelas histórias, e os mitos nos permitem contar histórias sobre o homem na proporção correta em relação ao universo. O homem tem a tendência de se colocar no topo da criação. Isso é algo que nós herdamos das religiões monoteístas. De repente, o homem é colocado no pico da criação, e a criação é colocada, às vezes, sob os cuidados dele, ou sob o comando do homem. Nos mitos, o homem nunca se esquece do seu próprio tamanho, porque os deuses sempre são de grandeza universal. Eu, de fato, tive um encontro direto com um dos deuses gregos há alguns anos atrás. Visitei Atenas para os Jogos Olímpicos de 2004, porque havia escrito a letra para a canção de abertura que Björk estava cantando. Eu aproveitei para viajar um pouco em Atenas e
Mudou minha vida essa experiência para chegar ao nascedouro dos mitos ocidentais que havia lido na minha infância, e um belo dia saímos para passear e visitamos uma península. Nessa península existe Poseidon, a ruína de um templo de Poseidon, uma estrutura magnífica, mas claro que não existe nada, só a pedra, a estrutura de pedra. E você começa a ver de longe, quando você aproxima no carro, quando nos aproximamos, eu disse: Poseidon, grandioso, veja como caiu. Não tem ninguém para celebrá-lo, ninguém para fazer reverência, nem para sacrificar 500 touros no seu nome no mesmo dia. Não há ninguém para lembrá-lo. Então, fomos caminhando até o templo de Poseidon, e era magnífico, e todo mundo havia visitando Byron, talhou o nome dele na pedra, mas eu saí caminhando e atravessei, passei pelo templo até o precipício, as falésias. Quem estava lá nas falésias? Quem? Poseidon ainda estava. Poseidon ainda estava azul do lado da falésia. Então, o homem havia deixado o templo. Poseidon, o deus, ainda estava lá. Eu olhei e disse: bom dia, Poseidon. Ele disse: bom dia, Sion. Você é tão bonito, tão azul, calmo. Espera você. Então, logo depois, houve um tsunami terrível. E Poseidon mostrou que o poder dele não deixou a terra. Nunca. O poder dele ainda existe. É só provocar, catucar um pouco o dedinho mindinho dele para apagar a humanidade. E eu acho que hoje o tamanho daqueles mitos, daqueles contos do pensamento que nos permitem, torna-se extremamente importante. Porque, como sabemos pela primeira vez na história, o homem começou a machucar o mundo dos deuses e prejudicando a natureza. Esses deuses, claro, são símbolos da natureza que nós começamos a destruir. Então, o que fazemos hoje com os mitos? O que fazemos hoje com os deuses do trovão, do raio, os deuses o deus do oceano? Como a mudança climática e o aquecimento global e o fato de que nós começamos esse processo há 200 anos atrás, como afeta os mitos, como afeta como nós nos colocamos no contexto do universo. Porque os mitos sempre nos lembram da nossa arrogância, o que acontece quando somos arrogantes. O homem, então, falha. Então, temos que utilizar e começar a permitir que os mitos nos penetrem mais fortemente do que antes. Na resposta do Mussa, ele comentou que nós somos o mesmo povo, que separa a gente a linguagem. E me lembro de uma pergunta que eu tinha vontade de fazer para vocês. E vocês dois têm experiências de tradução. O Mussa traduziu poesia árabe para islâmica, a gente comentou aqui. O senhor compôs em inglês, chegou a traduzir para o inglês algumas histórias menores dele também. E foram fartamente traduzidos também, né? Tanto Mussa quanto Sion foram traduzidos em muitas línguas. Queria saber um pouco a gente podia evocar um pouco aqui, né, de novo Borges com Pierre Menard. Queria saber um pouco de vocês, como é a relação com a tradução, como é ser traduzido e ter a voz propagada por aí, e a relação com os tradutores, se vocês conversam muito. Enfim, falar um pouco sobre esse processo. Perdão mesmo, mas essa sinusite está terrível.
Bem, eu assim, tive algumas... A minha relação com a tradução, no caso, eu não sou um tradutor, né, profissional, eu tive uma experiência de tradução com os poemas suspensos, né, essa poesia árabe pré-islâmica, porque quando eu li essa poesia, né, sempre leio, né, sempre procuro coisas diferentes, e quando eu li a poesia árabe pré-islâmica especificamente, fiquei fascinadíssimo com o que eu tinha lido. Eu não havia experimentado, assim, em termos de poesia narrativa, nada tão original, nada tão excepcional. E nos prefácios e tal dos livros, né, eu li várias traduções, né, não em português, li tradução em inglês, francês e espanhol, mas em quase todos esses prefácios de notas, de explicativas, se dizia sempre que nada era possível, nenhuma daquelas línguas era capaz de reproduzir a beleza do texto original. E aí, talvez por uma questão afetiva, pelo fato da metade do meu DNA ter origem no Oriente Médio, né, eu então me dispus a estudar árabe. Sempre gostei também de estudar línguas estrangeiras, é uma coisa que eu também... É uma curiosidade natural por causa da linguística que você mencionou no início da sua apresentação. Então eu comecei a estudar árabe. E comecei a estudar árabe e comecei a exercitar esse árabe que eu estava aprendendo na tradução desses poemas. Então foi uma experiência assim, fantástica. A primeira, o dado assim, é porque essa poesia para mim era completamente silenciosa. Porque eu não aprendi a falar árabe, eu aprendi apenas a ler, né? Então eu sabia ler, mas eu não tinha a sonoridade. Então tudo que restava, na verdade, quer dizer, eu não conseguia apreender completamente esses poemas de uma forma completa, mas eu pude ver a beleza das imagens, né? A beleza da língua, o funcionamento da língua na poesia. Foi uma experiência que foi tão forte que naquele momento que eu tinha acabado de começar o Compêndio Mítico do Rio de Janeiro com o Trono da Rainha Ginga, eu interrompi porque a minha cabeça só era capaz... Eu levei 8 anos para fazer a tradução, porque eu traduzia um verso por dia, né? Tinha aqui no dicionário, né? Fazia análise sintática do verso, ia no dicionário, via quem era o sujeito, quem era o verbo, quem era o objeto direto, ia testando os sentidos. Então foi um trabalho bastante lento, né? E eu não tinha outra possibilidade de me mergulhar no universo ficcional do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu segui a sequência do Compêndio Mítico e acabei escrevendo um romance, que é o Enigma de Kafka, que se passa também na mesma época dos poemas. Então, para mim, essa foi a principal experiência. E eu ganhei uma língua, né? Ganhei um legado, né, poético, um patrimônio de poesia que é absolutamente original para mim, muito forte. Então isso é uma conquista, né? É uma conquista assim, de momentos que eu vivi emotivos, de entusiasmo, de imaginação, né? Ganhei personagens, né? Criei uma série de personagens a partir daquele trabalho de tradução. Então isso é uma coisa que permaneceu. Talvez tenha sido, de todos os livros que eu já li, talvez estão certamente entre os que mais estão comigo até hoje, né? E a sua relação com os tradutores? Os tradutores, assim, a gente tem um programa da Biblioteca Nacional, né, de fomento à tradução, que é muito importante, mas que às vezes, eu já mencionei isso outras vezes, às vezes é importante que haja uma fiscalização nossa, né, de quem cede essa bolsa de tradução, para saber se essa tradução não é feita apenas para... porque, digamos, se a edição num determinado país, não precisa citar países, né? Mas se num determinado país você ganha uma bolsa, sei lá, de $5.000, não sei quanto é, de $10.000, né? E a pessoa, o editor faz uma edição pequena, né? Ele pode usar essa edição, na verdade, não para trabalhar depois o autor lá, não para divulgar a literatura brasileira, que é o objetivo final do dinheiro público, né? Eu já percebi que às vezes pode acontecer algumas situações em que eu sou traduzido, mas não existe repercussão. Eu, por exemplo, não quero citar língua, eu não fui traduzido para o islandês ainda,
Então, mas assim, algumas línguas que têm uma realidade cultural extremamente diversa do Brasil, eu não ter tido procurado por um tradutor é uma coisa muito estranha para mim. Porque eu estou falando de mitologia africana, estou falando de cultura que às vezes nem os brasileiros conhecem direito, né? Candomblé, cultura indígena. E com muitas expressões, às vezes, com rituais, e não ter despertado nenhum tipo de dúvida na tradução para uma língua que é muito diferente do Brasil, eu tenho uma certa desconfiança. Agora, curiosamente, traduções para o inglês, para o espanhol, para o francês, italiano, dificilmente do catalão, por exemplo, eu cheguei a fazer amizade com os tradutores, porque mandam um e-mail, tem dúvidas, pedem sugestões, o que você acha, como que eu vou traduzir macumba? Né? Uma palavra corrente para nós, mas não tem um equivalente, né, em línguas, em outras línguas europeias. Então, quer dizer, é natural essa troca, né? Às vezes eu não tenho nem muito o que dizer. Eu até sugiro, se não tem como traduzir um termo, use uma expressão, né? Porque normalmente os editores não gostam de notas de pé de página, né? E às vezes a única solução é você glosar a palavra, em vez de traduzir, você glosar a palavra. Né? Dizer o que ela já colocar a tradução dela ali no próprio texto, quando é cabível isso. Então, assim, eu percebo assim, que às vezes até em línguas muito mais próximas do português, ou de culturas que estão muito mais familiarizadas, digamos assim, com o universo brasileiro, até porque o Jorge Amado já entrou, tem outras, né, situações, o contato com esse tradutor é fundamental, porque ele vai suscitar, né, a tradução de um termo, de uma expressão, de um ritual, pergunta mesmo sobre a veracidade de um episódio, etc., uma série de coisas. Eu acho assim, essa interação muito importante, muito bacana. E nós ganhamos amigos, né? Amigos de internet, mas eu fiz algumas amizades, né? O tradutor que fez a tradução para o catalão, desse mesmo, que tem até a mesma capa do Mr. of Rio, né? O senhor do lado esquerdo, Master of Left Side, o senhor do lado esquerdo, ele ficou meu amigo, depois escreveu lá uns ensaios sobre coisas. Então, assim, é uma experiência bem interessante, bem bacana. Well, eu acho que traduções entre as várias literaturas é um dos projetos mais importantes que o ser humano jamais inventou. É claro, é muito impressionante que os livros e as histórias possam viajar grandes distâncias no tempo e no espaço, que é o que acontece com a tradução. Foi há bem pouco tempo atrás que a Divina Comédia de Dante foi traduzida para o islandês. Agora nós temos Dante completo, as obras completas, a Divina Comédia inteira em islandês. E eu cresci como autor lendo literatura traduzida, tanto para o islandês quanto para inglês, que é uma outra língua que eu consigo ler direito. E eu me beneficiei enormemente do fato de que há um número muito grande de pessoas que conhecem islandês e são competentes o suficiente em islandês para traduzir diretamente do islandês para outras línguas. A língua islandesa é falada por 350 mil pessoas. Há 330 mil pessoas morando na Islândia e podemos dizer que talvez haja 20 mil islandeses espalhados pelo resto do mundo. Na Islândia, nunca falamos sobre línguas grandes e pequenas. Nós falamos línguas faladas por muitas pessoas e línguas faladas por poucas pessoas. Não tem nada a ver com o tamanho da língua em si ou com a magnificência da língua em si. Como eu disse, o Dante foi traduzido para o islandês e o que isso diz? Que a língua irlandesa é grande o suficiente para acomodar o Dante. E por aí afora. Nós temos Dom Quixote, temos a Bíblia, temos todas as principais obras da cultura ocidental também na Islândia, traduzidas para o islandês. E é um fato maravilhoso de que tantas das línguas do mundo
hoje estão abertas ao islandês através de tradução direta. Com relação aos meus livros, só há 5 exemplos em que os livros foram traduzidos pelo inglês ou por outra língua. E os meus livros foram traduzidos em 35 línguas diferentes. E é muito impressionante para mim, uma pessoa que cresceu no subúrbio de Reykjavik, estar aqui hoje, porque o Luciano traduziu meu livro para o português, direto do islandês. É um milagre isso. Eu nunca poderia imaginar, quando eu comecei a escrever, que o meu texto estaria disponível em 35 línguas, mas é o que aconteceu. E como eu digo, por outro lado, eu sou uma pessoa que cresceu como ser humano, como autor, lendo traduções de literatura. Mas a tradução não é só diretamente entre línguas. A tradução é também o que começamos a falar aqui. A tradução é também uma recontagem das histórias. O West Side Story, o musical, é Romeu e Julieta, traduzido para Nova York nos anos 50. É uma tradução. E como também começamos a falar sobre o Borges, eu posso dizer que um dos contos mais famosos do Borges, e eu não me lembro o nome em espanhol ou em inglês, mas é a história sobre o velho que levanta do seu leito de doente e viaja para o sul porque ele precisa morrer numa luta de faca, numa briga de faca. Ele precisa morrer a morte de uma pessoa que morre com uma arma. Um islandês que lê essa história, isso é uma tradução de um tema muito antigo das sagas islandesas, em que a coisa mais trágica, pior que pode acontecer com uma pessoa é morrer numa cama doente ou morrer de velhice. A única morte adequada é a morte por uma arma. E a primeira vez que eu li essa história, eu falei, não, isso é uma tradução. Ele pegou uma das nossas histórias, ele pegou uma das nossas sagas e colocou lá no contexto da sua cultura. De modo que há muitas maneiras de traduzir. Nós traduzimos recontando histórias, traduzimos o ser humano, fazemos ele ressuscitar repetidas vezes. É isso que fazemos. A gente está quase estourando o tempo aqui, mas eu não queria decepcionar as pessoas que estão com vontade de ouvir vocês cantarem. Então, eu queria pedir para cada um explicar um pouquinho por que escolheu a música. Coitado, não está no melhor. Mas, e por que vocês escolheram essa música e qual a relação de vocês com essa música e cantarem um trechinho para a gente? Eu achei que você estava fazendo uma brincadeira quando você falou de cantar. Já te ouvi cantar aqui na mesa com o Simas, fiquei com inveja. You want me to start? Yeah. Okay, I will start. Eu começo? Tá bom, vou começar então. Bom, foi uma surpresa para mim que me pedissem para cantar, porque eu não sou um cantor. Mas, como Homero, eu sou um cantor de histórias. Então, eu tenho colegas, eu conheço gente que canta, então eu vou também cantar. Mas esse é um dos grandes benefícios de ser escritor. Você pode sempre dizer, não, eu tenho essa pessoa aqui que cantou aqui. Não estou dizendo que não sou tão bom, mas ele é meu colega, eu conheço ele, ele canta, então lá vou eu também. Então, eu vou cantar 2 versos bem curtinhos, da tradução folclórica islandesa. São versos sobre o corvo. O primeiro é quando o corvo acorda, ele está muito triste num dia de inverno. E o segundo, digamos que acontece um pouquinho mais tarde naquele mesmo dia, é um corvo chamando um outro corvo para vir e comer uma carcaça de carneiro.
que o anfitrião está oferecendo ao seu irmão que está muito triste lá no dia de inverno. Então, eu vou tirar aqui o fone e vou cantar. E eu devo dizer que eu espero que os tradutores, os intérpretes, que têm feito um trabalho tão fantástico aqui, eu espero que eles cantem também em português, e eu vou cantar em islandês. Krummi svaf í klettagjá, kaldri vetrarnóttu á, verður margt að meini, fyrr en dagur fagur hann, freðið nefið dregur hann, undan stórum steini. That was the winter morning. Essa foi a manhã de inverno, em que o corvo estava triste. E agora, ele acorda com o nariz congelado, o bico congelado, e ele ouve o seguinte, que vem das montanhas. Krummi krunkar úti, kallar á nafna sinn, ég fann höfuð af hrúti, hrygg og gæruskinn. Komdu nú og kroppaðu með mér, krummi nafni minn. Komdu nú og kroppaðu með mér, krummi nafni minn. Sou eu agora? Não, tudo bem. Eu acho que fiz sucesso, então, né? Quinta-feira. Você até só comentando uma coisa, porque a Paula falou no início que eu sou um compositor. Sou um compositor tão excepcional que até hoje nunca ninguém gravou uma música minha. Então é uma coisa impressionante. Mas elas continuam sendo cantadas nas rodas de capoeira. Mas como você disse que eu... Não, eu pensei que você estivesse brincando, juro. Por causa do Simas ontem, né? Que cantou lá o ponto do seu set da lira. Mas eu vou fazer assim, como você disse que eu sou compositor, então eu vou cantar um samba que eu fiz com o Simas para o Salgueiro, um samba derrotado, por isso não foi gravado. É uma dessas do meu acervo de músicas não gravadas, só para poder cumprir aqui, dar um ritual, né? Vamos lá. Canto uma herança da humanidade primordial. De árvores tombadas um tom grave deu a cadência original. A ideia de um gênio anônimo, meu ancestral. Caçador que na mata uma fera enfrentou, quando sua vitória quis anunciar. Pois o coro esticado bateu, repicou. Festa na aldeia, lua cheia, um clarão. Tem batuque a noite inteira, é magia, adoração. Festa na aldeia, lua cheia, um clarão. Tem batuque a noite inteira, é magia, adoração. De ocidente a oriente, indiferentes formas se multiplicou. Qual é o povo que não bate o seu tambor? Qual é o povo que não bate o seu tambor? Quem cruzou o mar encontrou um som guerreiro, e desde então o baticum não quer parar. Zambeza, bumbi, luabá, angoma, tumba, candongueiro. Batacotô no meu terreiro, põe na roda o tambozeiro, o Brasil nasceu de mim. Inclusão, cidadania, furiosa bateria, coração que bate assim. Menina, quem foi teu mestre? Um batuqueiro que arrastava o povo do Salgueiro. Menina, quem foi teu mestre? Um batuqueiro que arrastava o povo do Salgueiro. Olha que eu canto. E aí, segue sim. Obrigado. Uau. Os dois enganaram a gente, né? Os dois são excelentes cantores. Obrigada por isso. Maravilhoso. Obrigada, gente.